voltando lá à história que eu falei pregando na sala de aula. Eu lembro de falar para o meu discipulador, e eu vindo com todas as minhas questões que estavam sendo resolvidas em Jesus, eu fiz uma argumentação muito filosófica, muito cheia, né, uma oratória meio que para eu vou terminar essa fala, se ninguém quiser eles vão me aplaudir pelo menos, entendeu? Era a minha intenção. Deu certo? Não, assim, não ia dar certo desse jeito, né? Mas eu tive um discipulador que falou assim, Marcos, o evangelho é o poder de Deus. Não é a sua persuasão que convence. Se o evangelho não for pregado, não tem nenhum efeito. Qual que é o seu alvo? Seu alvo é falar de Jesus, pregar o evangelho, ou mostrar o seu conhecimento, ou ser validado por um grupo de amigos. Porque assim, né, se você estudou numa universidade federal, numa área de humanas, ou seja, a área que for, mas ali tem ainda mais aguçado essa questão, e você vai falar para os seus amigos que você passou 4 anos juntos, onde no começo eu estava no caminho com eles, fazendo o que eles estavam fazendo. E eu estava gerenciando a minha reputação também. E ele discerniu isso. E ele me falou, pregue o evangelho. Eu falei, como assim? Você não estuda na minha sala, você não sabe do que eu estou falando. Eu quero sair vivo de lá também, né? E aí ele pega e fala assim, olha, Romanos 3:23, Romanos 6:23, todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus. Só Jesus perdoa pecados e Deus é o Criador, o caminho, a verdade e a vida é Jesus, João 14:6. E ele começa, é isso. E aí, assim, eu sempre falo para os alunos universitários, né, que tem uma época no curso, que é o final do curso, que você não aguenta mais estar lá e o professor também já quer te liberar logo. E tem umas oportunidades muito boas aí para você pregar na sala de aula, principalmente final de semestre. Então aquela apresentação de trabalho virou uma pregação. E até assim, eu tenho um grande amigo hoje que é um designer primoroso, ganhou prêmios e tal, e ele vem falar comigo depois. Eu preguei ali o evangelho. Teve gente, né, que fez muitas perguntas assim, hostis, e alguns bateram de frente, e eu fui muito naquela linha de alguém nesse processo de maturidade da igreja que me confrontou, que me orientou, que me discipulou, e eu entendi que era isso que Deus tinha para mim, e aí eu falo, mas teve esse grande amigo, né, que no final fala obrigado. Ele não tinha ninguém da família que era cristão, e ele se conecta com Jesus. 2 anos depois eu me mudo para São José dos Campos, para a igreja da cidade, e eu recebo um e-mail dele, fala obrigado porque você não se envergonhou de Jesus. Olha que lindo. E nesse domingo eu vou me batizar, eu vou me casar, minha esposa vai ser alguém que eu encontrei na igreja, que também me ajuda nessa caminhada, e nós estamos no curso de noivos. Assim, aquilo foi... E foi através de você. Foi através daquela, né, loucura, né? Onde nós vivemos, a gente pode experimentar isso, né? Que é o poder do evangelho. Com certeza. É o poder do evangelho. Dessa experiência, Karina, 3 amigos meus de faculdade, por exemplo, foram para um acampamento de igreja, de jovens, que naquela altura eu estava liderando. E eles tiveram experiências com Deus, assim, incríveis. Foi muito especial. 2 estão, assim, muito firmes na igreja até hoje. O que você acha que é mais importante, pastor, para os novos convertidos criarem essas raízes? Porque cada vez que alguém entrega a sua vida para Jesus na igreja, o meu coração se alegra tanto. E a minha oração, que eu sempre faço, é que eles criem raízes. Porque o que a gente mais vê são aqueles novos convertidos sendo roubados e desistindo e misturando ainda, muito, querendo ainda ficar muito no mundo, achando que dá para levar os 2 lados ao mesmo tempo. E por falta de força mesmo, acaba, né, não conseguindo se firmar. Olha só, eu acho que tem algumas questões, né? O livro Enraizado, do Benny Libscher, ele fala de 3 solos onde Deus nos enraiza nele. Ele fala que são sistemas
profundos de Deus, como os lençóis freáticos para uma planta, né? Planta sem raiz é o quê? É nada. Eu vejo muito uma sociedade muito focada nos frutos e que não dá tanta atenção para as raízes. Ele fala que esse sistema profundo de Deus, ele é feito de 3 ambientes, que é da intimidade com Deus, que é o seu relacionamento pessoal com Deus, que é uma busca que só você pode ter. Tem uma parte da vida cristã que ninguém vai te dar, que é o mesmo, Deus falou comigo, a experiência no quarto, a oração, a leitura bíblica. Tem um estudo, né, que vai dizer que uma pesquisa sobre a leitura bíblica constante. Tá? Vou até ler aqui essa pesquisa, né, da comunidade, é um centro de engajamento bíblico, né? A sigla em inglês é o CBE. E aí, quem lê a Bíblia mais do que 4 vezes por semana, nesse solo da intimidade com Deus. Então não é só dar uma orada porque você está no apuro, dar uma jejuada ou abrir a Bíblia para ver onde cai. Então quem lê, isso aqui é cientificamente falando, foi apresentado na Universidade de Tel Aviv, esse estudo. Você pode, quem quiser pesquisar aí na internet, mas olha o efeito dessa intimidade com Deus. Redução do sentimento de solidão em 30%. 61% menos chances de se envolver com pornografia. Redução em 60% no sentimento de estagnação espiritual. Problemas de ira reduzidos em 32%. A ação de compartilhar a fé com outras pessoas, 200% aumentou em quem leu a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana. Então você vê que tem um enraizamento forte. É a gente experimentar o Espírito Santo, lá em Tiago 4, verso 5, 6, fala como o Espírito Santo nos deseja. Que é quando o Tiago fala, vocês não podem ser amigos do mundo, porque quem é amigo do mundo se torna inimigos de Deus. E aí vocês não sabem que o Espírito Santo arde em ciúmes. Outra versão vai dizer arde em desejos. Aí quando você vai ver o que significa essa palavra desejos, é o quê? É um desejo violento, é um desejo profundo, é um desejo permanente. E só um desejo maior supera um desejo menor. Então nesse solo de intimidade com Deus, onde você é desejado violentamente pelo Espírito Santo, onde você é atraído para lá, onde você aceita esse convite, é um ambiente de crescimento. Mas ele não é suficiente, porque senão você pode virar aquele crente que só fala Deus falou comigo e Deus falou comigo agora, ninguém pode falar comigo, ninguém pode me chamar a atenção, ninguém pode me cobrar, ninguém pode não posso ser acompanhado por ninguém e você fica ausente da comunidade do pertencimento espiritual. Daí o Benny Libscher fala do solo da intimidade, do solo da comunidade e do solo do serviço. Então a comunidade é esse ambiente de pertencimento espiritual, de andar um com o outro, de o ferro afiar o ferro, de ter contato com as imperfeições do corpo. Na família da gente, não sei como é a sua experiência, mas a nossa família, a gente faz coisas que a gente não faria por dinheiro nenhum. Não é verdade? Por quê? Porque você tem um compromisso com essas pessoas que você ama. Esse compromisso com essas pessoas que é sua família. E a gente tem que ter esse ambiente de pertencimento. O ser humano, ele nasce com esse desejo profundo de pertencimento. E por mais que você tenha uma família biológica, por mais que você tenha amigos profundos, você não vai preencher esse desejo se não for numa comunidade espiritual profunda, que na Bíblia, lá em Atos, vai falar o koinonia. Esse koinonia que aparece em Atos 2, que eles tinham tudo em comum, e que eles compartilhavam tudo que tinham, e era um termo que para os gregos era um ambiente totalmente utópico, ainda mais naquele tempo onde tinha as hierarquias muito bem estabelecidas, onde a mulher não tinha muito valor, onde as crianças não tinham muito valor, e onde também sociedades diferentes, por exemplo, o Império Romano dominava sobre o povo judeu e tinha um olhar de preconceito com esse povo, de dominação sobre eles. E então esse conceito de koinonia era uma sociedade onde todos tinham um ambiente todos eram iguais, todos tinham o mesmo acesso e esse ambiente define a igreja de Atos, que era totalmente utópico para a sociedade, impossível
Então, Lucas descreve esse ambiente como esse ambiente que era impossível de se encontrar numa sociedade. Um ambiente de profunda conexão espiritual. Repito, a igreja não é perfeita, a igreja de Atos não era perfeita, a minha igreja não é, a igreja que você está não é perfeita. Mas se você não tiver esse ambiente, você vai ter o seu crescimento espiritual comprometido.